Olá, olá a todos os amigos do canal Denis Viana Mundo Secreto, para mais uma edição especial. Nessa edição, nós vamos trazer para vocês uma grande novidade, que é a grande notícia da semana. Aliás, existem muitas notícias importantes, mas esta, com certeza, é a mais emblemática de todos, pelo menos neste dia. Kash Patel foi nomeado, agora é oficial, o novo chefe do FBI norte-americano. Porque o Robert Kennedy Jr. já tinha sido nomeado, do time do Loirão, da equipe do Loirão, assim como a Tulsi Gabbard, entre outros. Mas este, com certeza, é o agente ou a pessoa mais aguardada de todos. Por quê? Porque o Elonzinho, que lidera o DOGE, ele está fazendo várias investigações, exposições sobre a USAID, sobre outras irregularidades, muito dinheiro desviado que está vindo à tona agora, nesse momento, sem falar da Open Society Foundation, porque funciona também, tem um paralelo com entidades privadas, globalistas, assim como também organizações da DS dos Estados Unidos que estavam em conluio. Só que o Kash é o cara, é o indivíduo que vai levar isso para um outro patamar, para a questão prática, as detenções. Então, primeiramente, nós estamos vivenciando agora a primeira fase das revelações. E eu fico arrepiado porque eu falei isso há 4 anos atrás e está se cumprindo à risca nesse momento. A primeira fase é a fase das revelações. E nós estamos vivenciando, sim, a fase das revelações. Pelo menos a primeira etapa. Depois disso, nós teremos a fase das prisões, detenções, que vão se iniciar agora com o Kash Patel, que está, assim, babando. Ele está realmente com muita disposição para colocar todos esses trevosos, vão responder na justiça. Será, claro, dentro do processo legal, serão denunciados, as provas estão sendo acumuladas. Talvez esse seja o motivo da demora na nomeação do Kash Patel, para que realmente todas as provas, todas as evidências robustas, claras, possam ser apresentadas. E agora nós iremos adentrar na segunda fase, a fase das detenções. Depois da fase das detenções, ainda haverá uma grande caminhada pela frente, não acabou ainda. Nós teremos a fase da revelação mais sensíveis, aí vai vir a revelação dos extraterrestres, a exposição do mundo underground. Então, esta fase da revelação é a revelação que acontece na camada mais superficial da DS. Agora teremos as detenções também, obviamente, através do Kash Patel, que será o diretor-chefe do FBI. Depois disso, nós teremos as revelações mais sensíveis com relação aos extraterrestres, e o próprio JP prometeu hoje, saiu, lógico, segunda-feira vai sair no YouTube, saiu no Patreon, se não me engano, atualização do JP, falando sobre a verdadeira história da humanidade, que a Lua não é natural. O JP confirma, a Lua é artificial, é uma grande bola metálica, que foi transportada para a Terra, em tempos imemoráveis. E mais, grande parte da população da Terra tem origem em Marte. Então, Marte, aliás, foi uma visão remota encomendada pela CIA, um projeto da CIA em 1984, tem documentos desclassificados, que a CIA foi fazer uma investigação e confirmou que muitos membros fugiram de Marte, que estava colapsando, a sua civilização estava colapsando, e eles fugiram para a Terra. Fugiram para a Terra. Então, muitos de vocês que estão aqui nesta live são descendentes de marcianos. Isto vai ser uma quebra de paradigmas muito grande. Por isso que o Elonzinho está falando tanto de Marte. Nós precisamos ir a Marte. Loirão prometeu, inclusive quando ele assumiu o cargo de presidente, ele falou, nós vamos para Marte, desvendar os segredos de Marte.
porque talvez a origem humana esteja em Marte. E o JP foi mais longe ainda. Isso será declarado ainda na gestão do Loirão, ou seja, no seu mandato, até o término do seu mandato. Será exposto a nível mundial. Isso vai abalar o mundo inteiro, vai ser um grande impacto civilizacional. Todos os paradigmas vão cair por terra. Falando em paradigmas religiosos, o líder máximo do Vaticano está nas últimas, tá, meus amigos? Parece que ele vai dessa para melhor, alguns dizem que é para pior, nem vou entrar no mérito aqui, e isso é bem interessante. Agora, o que é mais emblemático de tudo é que, exatamente há 6 anos atrás, prestem atenção no que eu vou falar, no dia 20/2 de 2019, exatamente 6 anos atrás, Loirão estava prestando uma entrevista onde ele estava sendo perseguido, vilipendiado pela grande mídia, as big techs, a todo tempo, e ele fez uma previsão do futuro. Uma previsão do futuro. Ele falou, foi bastante enigmático na época, agora a gente entende. Agora a gente pode compreender as palavras do Loirão. Loirão disse, no dia 20/2 de 2019, ou seja, exatamente há 6 anos atrás. Daqui a 6 anos, presta atenção no que eu vou falar. Daqui a 6 anos, tudo isso irá mudar. E exatamente hoje, depois de 6 anos, Kash Patel é nomeado chefe do FBI. Por que o Loirão esperou exatamente cumprir esta data? Meus amigos, o Loirão, isso aqui é uma prova irrefutável que o Loirão está, sim, sendo assessorado por inteligências superiores. Um plano muito bem elaborado. Ele sabia, em 2019, no dia 20/2 de 2019, daqui 6 anos, tudo vai mudar. E os senhores que estão me difamando, me caluniando, vão perder o poder. Exatamente, eles perderam o poder. Agora, os principais mídias, os principais executivos das mídias sociais estão ao lado do Loirão. E o Kash Patel, com fome de justiça, vai fazer, meus amigos. Agora não é mais investigação. Eles não estarão mais sob o escrutínio da justiça. Então eles serão o quê? Vai ter. Muitas pessoas vão ter que responder acusações formais. É isso que se trata. Serão acusados, devidamente acusados, e vão ter que responder na justiça. E é claro que isso vai abrir alas para a fase das detenções em massa. Espetacular o que está acontecendo. Sem falar que a própria União Europeia agora é oficial, meus amigos. Eles perceberam que o Loirão tem um pacto com Putin. Eu já dizia isso há muito tempo, agora está transparecendo, está na grande mídia. E os próprios parlamentares europeus estão admitindo, nós fomos colocados de lado. Está sendo construído uma tríplice aliança, China, Estados Unidos e Rússia, no qual ninguém poderá se opor. Ninguém, que vai ditar a nova ordem institucional no mundo. Porque, vamos convir aqui, meus amigos, ter a parceria do urso e a parceria do dragão é muito mais conveniente para os Estados Unidos na questão econômica, na questão também de segurança, porque você, de fato, pode sacramentar e garantir a segurança a nível mundial. Em outras palavras, garantir a paz mundial tão desejada, e isto é outra coisa que é fundamental. Quando essa tríplice aliança for formalizada, ele já está muito bem encaminhada, inclusive os líderes mundiais já estão percebendo isso, ninguém poderá se opor. Ninguém. Simplesmente vão ter que abaixar a cabeça. Pena que alguns líderes não perceberam isso, não têm visão geopolítica, porque estamos vivenciando uma verdadeira transformação geopolítica. O mundo está sendo modificado diante dos nossos olhos. Para nossa alegria, né? Para nossa alegria e satisfação. E hoje, meus amigos, eu vou falar sobre o processo também, né? O Rubble e também a mídia social do Loirão estão processando o ministro aqui do Brasil.
Pois bem, é claro que isso terá muitos capítulos ainda, mas já é um ponto de partida para a grande virada. Não só aqui, mas porque é verdade, no mundo inteiro, porque isso é uma operação global, caso vocês não tenham percebido ainda. Pois bem, muitas pessoas serão indiciadas nos Estados Unidos agora com a nomeação do Kash Patel. Isso é um fato incontestável. Aqui tem uma grande dissertação para vocês entenderem o tamanho disso. Homem que atrai OVNIs aos encontros espantosos. Chris, no caso aqui se trata do Chris Bledsoe. Bledsoe. Pois bem. A gente falou sobre os protocolos C5, a gente falou também que é uma forma de você conseguir contactar OVNIs. O Dr. Courtney Brown também fala sobre isso, que os extraterrestres estão se comunicando telepaticamente conosco, por isso está tendo esse contato massivo. Há pouco o próprio Rogério Valala me trouxe a informação que o aeroporto da Turquia foi fechado por causa de aparição massiva de OVNIs. Essa foi a causa do fechamento do aeroporto da Turquia. Então a aparição de OVNIs continua num ritmo muito forte. O encontro que mudou a minha vida. Isso aqui é uma matéria sensacional. A jornada de Chris Bledsoe, rumo ao desconhecido, começou no dia 8 de janeiro de 2007. Um construtor bem-sucedido da Carolina do Norte, Bledsoe, estava lutando contra as perdas financeiras severas e uma doença debilitante. Então ele estava falido e prestes a desencarnar, desenganado pelos médicos. Em entrevista avassaladora, em uma tentativa de limpar sua mente, ele se juntou a alguns amigos em uma viagem de pesca perto do rio Copperfield. Então ele estava preocupado com a espiritualidade, já sabia que estava tudo perdido, estava simplesmente esperando o desencarne, e ele pensou, nesse momento é um momento oportuno para eu priorizar a minha espiritualidade. Quando o sol se pôs, ele se afastou de um grupo e vivenciou um evento que mudaria a sua vida para sempre. Bledsoe testemunhou que ele inicialmente supõe ser o pôr do sol, apenas para perceber que era um enorme orbe brilhante, um UFO, pairando logo acima das árvores. Logo outro orbe semelhante apareceu ao lado dele, 2 agora. Tomado pelo medo, ele se agachou atrás de uma colina, esperando ficar escondido. No entanto, um terceiro orbe apareceu de repente, diretamente acima dele, marcando o início de um misterioso período de 4 horas de tempo perdido, que é uma característica, um sintoma, um fenômeno bastante comum de pessoas que foram contatadas por OVNIs. Tempo perdido e as consequências. Quando Bledsoe finalmente retornou para seus amigos, eles ficaram alarmados. Eles alegaram que ele estava desaparecido há 4 horas. Claro, ele foi abduzido, mas só que foi uma abdução benevolente de seres positivos. Não, os breves... pelos frutos vos conhecereis, né? Sempre assim. Não, porque foi algo totalmente positivo que mudou a sua vida para sempre. Sem falar que ele foi curado. Não, os breves 20 minutos que ele acreditava ter nesse passado. Ainda mais perturbador, seu filho adolescente, Chris Jr., também havia desaparecido. E mais tarde escreveu um encontro com seres estranhos e pequenos, com olhos grandes e vermelhos, que o polarizaram o seu olhar. Interessante. Naquela noite, quem sabe pode ser até seres parecidos com o de Varginha aqui do Brasil, pode ser. Quem sabe? Olhos vermelhos? Pois bem, eu não vou entrar no mérito aqui. Naquela noite, luzes estranhas encheram o céu, testemunhadas por Bledsoe, seus amigos e seu filho. Acartianos, agora lembrei o nome deles. Acartianos. Inclusive, você encontra esses seres, a categoria desses seres no livro russo das raças alienígenas, no livro também da Helena Danã. O pânico deles aumentou quando 3 orbes luminosos desceram sobre o rio, movendo-se de maneira que desafiava as explicações convencionais. Temendo por sua segurança, o grupo fugiu rapidamente da área, apenas para encontrar uma nave enorme e brilhante, bloqueando o seu caminho. O objeto pairou silenciosamente, emitindo uma luz intensa, e então desapareceu no céu com uma velocidade incrível. Agora vem a parte mais interessante. Governo e interesse científico. A experiência de Bledsoe não permaneceu como uma curiosidade local, obviamente. Seu encontro atraiu a atenção de várias agências governamentais que queriam saber mais sobre a sua experiência, incluindo agências de inteligência de 3 letras, a CIA e a NASA, o Departamento de Defesa DOT e a NRO,
Notavelmente, oficiais de inteligência sênior e cientistas o visitaram para estudar o fenômeno em primeira mão. O componente espiritual, a senhora e as mensagens proféticas. Então, Bledson ele fala que teve um encontro com uma entidade, que ele não sabe o que é, que entrou, que estava junto com os extraterrestres e fez uma profecia do futuro. É espetacular. Talvez o aspecto mais intrigante dos encontros de Bledson seja sua natureza profundamente espiritual. Em 2012, 5 anos após sua experiência inicial, ele teve uma visão de uma entidade feminina. Presta atenção, uma entidade feminina, radiante, a que ele se refere como a Dama. Fecha aspas. Ela foi descrita como uma figura divina e brilhante, que transmitia mensagens sobre o amor, o futuro da humanidade e o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. Espetacular. O que será? Qual a mensagem dela sobre o futuro? Com certeza vocês querem saber. Bledson alega que a Lady, a Dama, alertou, primeira coisa, vou fazer uma advertência aqui, uma exortação. Tome cuidado, né, com a desinformação, porque ela vai se multiplicar, e se multiplicar muito, para enganar as pessoas. A Lady alertou sobre uma narrativa enganosa, envolvendo uma suposta ameaça alienígena maligna. Coisa que o Dr. Greer já fala há muito tempo. Sem falar do Sérgio Monas, o próprio Elna Van Braun, em 1975, alertou sobre esta última cartada dos escuros, o engano final. Que ela acredita estar sendo usada para manipular a percepção do público. Corretíssimo. A Dama aqui, informação correta, verificável. Pois bem, é assim que você faz. Meus amigos, quando você vê um contato, pode ser canalização, por isso que você tem que ter um banco de dados. O que ela está falando faz sentido. Isso é tudo comprovado. Claro, tudo comprovado. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Ela também recebeu informações sobre um evento celestial significativo, a aparição de OVNIs massivas, programado para ocorrer em 2026. Parece que foi antecipado. Já está tendo surto de OVNIs. Espetacular. Ele compartilhou com autoridades do Pentágono antes. Olha só, ele compartilhou essas informações com autoridades do Pentágono, anos antes de elas reconhecerem publicamente o interesse no significado potencial do ano. Maravilhoso. Lembrando que a doutora Carol Rose, que trabalhou diretamente com Elna Van Braun em 1977, tomou conhecimento em reunião que havia planos muito adiantados para uma guerra do Golfo no Oriente Médio. Já sabia de antemão. Meus amigos, por que a declaração do Elna Van Braun é tão importante, é tão significativa, tem um peso tão grande? Porque ele conseguiu antecipar, presta atenção, várias batalhas intermináveis. Ele conseguiu antecipar todos os planos dos escuros, inclusive o evento das 911, que eu não posso falar aqui, vocês sabem muito bem. Então, com certeza, o Elna Van Braun sabia o que estava falando, sem falar de outras testemunhas militares que entraram em contato com o Dr. Steve Green. Então, é muito robusto, são muitas informações. Todas congruentes. Ela aprendeu que a criação contínua de novos inimigos, ou seja, batalhas intermináveis, era parte de uma fórmula, de um plano, que cria o cenário de inimigos e guerras que levam a potencial ameaça extraterrestre. Por isso que os belicistas de plantão, meus amigos, insistem nas batalhas intermináveis, porque é uma forma de quê? Primeiro, questão financeira. Ou seja, levar dinheiro, lavagem de dinheiro, mandar dinheiro para o complexo industrial dos Estados Unidos e o complexo industrial militar também europeu, que se beneficia com isso, sem falar que é uma cortina de fumaça para várias práticas ilegais. Eles precisam ter essas batalhas para se livrar das brinquedinhos antigos e testar novos brinquedinhos e racionalizar os orçamentos para o próximo conjunto de brinquedinhos. Por isso eles precisam que isso conduza um processo feito em etapas até o quê? Até a ameaça alienígena. Por isso que o Loirão está acabando com a brincadeira. O Loirão, junto com o Urso, já está decretando a paz e colocou de lado, simplesmente descartou a opinião, nem quer saber da opinião do Zé e muito menos da opinião da União Europeia. E o Zé está chorando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. No National Press Club, só para vocês terem uma noção, o Sergei Lavrov elogiou Marcos Rubio e elogiou a iniciativa dos Estados Unidos. Estados Unidos e Rússia nunca estiveram tão próximos como estão agora. Sensacional.
Lembrando que isso era plano do JFK para estabelecer a paz e alavancar a tão sonhada divulgação. Aliás, isso é uma pré-condição. Ele declarou que estava disposto a testemunhar sob juramento perante o Congresso sobre o seu testemunho, tanto é que ela prestou depoimento no ano de 2001, no Disclosure 1.0, presidido pelo Dr. Greer. Curas milagrosas e fenômenos inexplicáveis. Vamos continuar com o depoimento dele. Um dos elementos mais surpreendentes das experiências de Bredson é sua aparente cura total da doença de Crohn, que é debilitante, degenerativa e leva ao desencarne. Ele sofreu da doença por anos, mas depois de seu encontro em 2007, ele nunca mais sentiu sintomas. Ficou totalmente curado. E parou de tomar medicamentos completamente. Além disso, houve vários relatos de curas inexplicáveis, ligados à sua presença, incluindo o de um jovem garoto com uma doença genética rara, que depois de conhecer Bredson, se recuperou e viveu uma vida normal. Vejam só, ele foi curado e recebeu também, foi ativado nele, o dom da cura. Sensacional. Sem falar, meus amigos, que muitas pessoas que estiveram nas experiências dos protocolos C5 de contatos imediatos do 5º grau do Dr. Steve Greer também foram curadas. Greer diz que os protocolos são seguros e que 50 anos que ele tem que ele faz isso, em sessões. E nessas sessões os resultados são todos positivos. Inclusive, muitas pessoas foram curadas de enfermidades diversas. O segredo é buscar o contato por amor, genuíno, e não por interesse próprio. Verdade. O Bredson não foi lá para buscar a cura, ele foi buscar o quê? Crescimento espiritual. E ele recebeu de brinde a cura total. É assim que funciona. Greer conta que no parque Joshua Tree, na Califórnia, um amigo que estava na sessão com problemas sérios no joelho e outro na coluna, viram esferas passando pelos seus joelhos e costas e ficaram totalmente curados. O próprio Dr. Greer, não sei se tem aqui, acho que foi no ano de 1997, também foi diagnosticado com um tumor, e ele estava para desencarnar, e também foi curado numa das sessões C5. Está aqui o post para vocês, é bom recuperar essa informação. Dr. Greer diz que as esferas eram como tipo de anestesia, e quando acordava estavam todos curados. Então apareciam esferas na área que estava enferma, várias esferas, eles adormeciam como se fosse uma anestesia, então era feita uma espécie de operação pelos extraterrestres, e eles acordavam totalmente curados. Dr. Greer conta que um sistema de pulso eletrônico colocou um tumor nele. E ele deveria desencarnar em 1997, mas foi curado numa sessão de C5. Aliás, os protocolos C5 eu já trouxe para vocês. É só procurar no acervo do canal. Como fazer. Existem tantas pessoas com boas intenções que gostariam de fazer, então por que os contatos não acontecem com todas as pessoas? A resposta é que os extraterrestres só irão contatar pessoas que têm um propósito maior que elas mesmas. Isso aqui é fantástico. Algo maior que você mesmo. Essa é a chave, algo que vai além do entretenimento e contato. Em outras palavras, eles estão interessados em interagir com humanos que queiram construir uma ponte entre a Terra e as civilizações galácticas. Sensacional. O papel do Vaticano no interesse global. O caso de Bredson atraiu o interesse de instituições religiosas, incluindo o Vaticano, membros do alto escalão da igreja, juntamente com cientistas do governo, estudaram suas alegações, levando a especulações sobre uma possível ligação entre o fenômeno dos OVNIs e eventos teológicos. Alguns pesquisadores traçaram paralelos entre experiências de Bredson e a aparição religiosa histórica, como o famoso evento de Fátima, em 1917, em Portugal. Todo mundo conhece essa história, esse episódio. E falando em Portugal, um abraço especial para os nossos amigos portugueses que por um acaso estejam nos prestigiando. Onde milhares de testemunhas testemunharam luzes estranhas e uma aparição de uma figura feminina divina. Será que não era a mesma? A dama. É a dama, só que aqui, no caso, ela foi, pelo menos, eles interpretaram que se tratava da Virgem Maria, mas parece que era um ser extraterrestre. Fátima, 1917, apesar que a própria mãe de Jesus é extraterrestre, Jesus também é extraterrestre. E as pessoas, vai ser realmente um impacto muito grande, porque essa verdade vai vir à tona, segundo o próprio JP, ainda no término da gestão do Loirão, ou seja, no término do seu mandato. Fátima, 1917, após a chamada da Dança do Sol, foi encontrada uma grande quantidade de cabelo de anjo. O Sol era um objeto prateado brilhante. Incrível! É análogo à experiência do Bredson, com as mesmas características. Lembrando, meus amigos, que cabelo de anjo aqui
é algo que é emitido, é uma espécie de ectoplasma que é emitido pelos OVNIs. Lembrando que os OVNIs atuam, transitam entre as densidades e dimensões. E muitas vezes isto é antecipado por cabelo de anjo, que é uma espécie de... parece algodão, tá? Mas não é bem algodão, é como se fosse ectoplasma. E até faz, isso a gente pode fazer até uma associação isso com a materialização do espiritismo. Bem interessante, né? Do kardecismo, no caso, para ser mais preciso. Presente em sua reunião, só que isso aí é outro tema. Pois bem, esse é outro tema. Lembrando, meus amigos, a participação da Igreja Católica foi muito ativa com relação ao fenômeno OVNI. Por exemplo, no Tratado de Greada, 1954, o cardeal aqui da Igreja Católica esteve presente junto com Eisenhower. Presente em uma reunião estava o cardeal Francis McLeod, representando a Igreja Católica na primeira reunião oficial com extraterrestres humanos, de aparência nórdica, chamado eterianos na época. É bom lembrar que tinha uma delegação de nórdicos que eram da Federação Galáctica de Mundos, nesse primeiro encontro, e também seres extradimensionais que eram denominados eterianos, segundo Edward Leitz, que era um médium que fez a intermediação, ou seja, ele foi uma espécie de intérprete telepático com as duas delegações, que ocorreu na base aérea de Edwards, na Califórnia. Embora todos os membros dessa reunião tenham jurado segredo, o cardeal aqui referido quebrou seu juramento de segurança após aquele evento incrível e voou imediatamente para Roma, para relatar tudo, contar tudinho, tintim por tintim, para o seu superior. Quem? O Papa Pio XII, que decidiu fundar a agência de inteligência do Vaticano chamada Códigos CIV, Serviço e Informação del Vaticano, que é o Serviço Secreto Espacial do Vaticano. Com o objetivo de obter todas as informações possíveis sobre alienígenas e como eles interagiam com o governo americano. Houve um papel contínuo da Igreja Católica com o governo dos Estados Unidos em relação à presença de extraterrestres. Lembrando, meus amigos, que o Loirão falou, daqui 6 anos, ou seja, hoje, será um marco de grandes mudanças. E o que aconteceu hoje? Cash Patel foi nomeado, oficializado, melhor dizendo, foi oficializado, assumiu o cargo de chefe do FBI, e tem outro ponto importante, outro acontecimento, também marcante, nesse mesmo dia, ou seja, hoje, o Papa Francisco está desencarnando. Isso é notícia oficial. É interessante. Claro que não é uma coincidência, como vocês vão perceber. É interessante. Lembrando que o próprio Emily Smith, ele conta que o Serviço Secreto Espacial, os sites negros, trabalham em conjunto, em parceria com o Vaticano, com o Serviço Secreto Espacial Vaticano, onde trocam figurinhas, informações e tecnologia. Bem interessante. Pois bem, continuando. O Vaticano queria a contenção da presença de extraterrestre em público, maio de 1952. Então, a priori, a política do Vaticano era demonizar os OVNIs. É verdade. Relatório anual do projeto Majestic 12, Top Secret. Na seção 15 indica que a igreja desclassificada. Seção 15 indica que a Igreja Católica estava envolvida na contenção da realidade extraterrestre, além de contribuir, ou seja, eles estavam escondendo, estavam em conluio com as agências de inteligência dos Estados Unidos para suprimir todas as informações concernentes à realidade extraterrestre, ufológica, além de contribuir para o desempenho de um plano especial de defesa, plano 4P, de ameaça alienígena, ou seja, da invasão fake. Interessante. 15. O pedido do membro painel cardeal Francis Selpman, está aqui a fotinho dele para vocês, se encontrou com o presidente para discutir a contenção com a Igreja Católica e sua hierarquia de especulação religiosa, se avistamentos em massa ocorrerem. Então eles estavam ali combinando uma narrativa junto com o governo dos Estados Unidos e tudo isso consta neste documento. Tal contenção foi bem sucedida durante os avistamentos de 1947, quando o cardeal Spellman se encontrou com o secretário de batalha de guerra em 29 de julho. O presidente foi informado sobre o plano de defesa 4P, que foi escrito em parte pelo membro do painel. Bem interessante. Maio de 1952, relatório anual do projeto Majestic 12, está aqui o documento para vocês.
A gente tem tudo isso, você acha todos esses arquivos no site do Dan Willis e também do Dr. Steve Greer. Sensacional. O cronovisor, por exemplo, uma das tecnologias que foi desenvolvida pelo Serviço Secreto Espacial do Vaticano foi o cronovisor, que seria uma ferramenta para você supostamente ver o passado, presente e futuro. É uma telinha no qual você poderia vislumbrar o futuro e o passado. Que coisa! E isso foi feito em parceria com a DARPA dos Estados Unidos. O cronovisor é um dispositivo eletrônico, uma tela, um modelo holográfico, onde supostamente apareceu cenas de diferentes épocas, seja do passado ou do futuro. O equipamento teria sido criado por 2 cientistas do Vaticano. O lado cientista da DARPA, Agência de Projetos de Pesquisa Avançados de Defesa, DARPA, que é a sigla DARPA, Érico Fermin, seria uma viagem virtual e não física. Por que virtual? Porque você simplesmente iria ver o futuro, como se fosse uma espécie de visão remota, nítida. É uma forma de potencializar a visão remota. Isso seria uma forma muito boa de descrever como que funciona este dispositivo. De 1960 a 1990, o padre Pellegrino Ernetti, tá aqui, inclusive saiu matéria na época, tá? No jornal, alegou ter ajudado a criar o cronovisor, com o qual observou a crucificação de Jesus, supostamente. Segundo o padre, participaram de sua construção 12 cientistas, incluindo o Nobel da Física de 1938, Érico Fermi, da DARPA, que trabalhava para a DARPA. E o antigo cientista, bigodista, no caso da Operação Paperclip, que trabalhava para a NASA, Elmer Van Braun. Que interessante, essas informações. Impressionante. Realmente impressionante. Só que não para por aí. O projeto Pegasus, que é uma subdivisão do projeto Montauk, muito em breve eu vou trazer para vocês um especial do projeto Montauk. Quem iniciou o projeto Montauk, nos seus primórdios, foi nada mais, nada menos que ele, William Reich. Só que nesse tempo, no início da década de 50, tinha outro nome. Era chamado de Projeto Fênix. De Projeto Fênix, se tornou o Projeto Montauk. E ele continua até hoje, viu? Só que com outro nome. O Projeto Montauk não acabou em 1983, não. Na Campiera. Tá? Mas isso é uma outra história. O Projeto Pegasus de Viagem do Tempo iniciou-se em 1967, com a série TV Túnel do Tempo. Quem de vocês já assistiu essa série de televisão? 1966 a 1967. Foi utilizada como pano de fundo para esconder a verdade. Lembrando que, quando eles revelarem as camas Medbed, automaticamente eles serão obrigados, pelas circunstâncias, a revelar a verdade da viagem do tempo. Sem falar também que vão ter que revelar a energia livre, porque são tecnologias que são atreladas, são conectadas umas às outras. Não tem como você expor uma sem expor a outra, porque são princípios científicos que são compartilhados por estas mesmas tecnologias. Fantástico, como foi muito bem exposto pelo Dr. Steve Greer. Papa Pio XII. Lembra que o Papa Pio XII sabia de tudo. O cardeal da Califórnia viajou diretamente da base Edwards para o Vaticano, informando tudo a respeito dos extraterrestres. Papa Pio XII teria criado um departamento de investigação de OVNIs, diz livro. Olha que interessante. Então, o Serviço Secreto Espacial do Vaticano existe de verdade. Existem vários indicativos, provas realmente irrefutáveis. Papa Pio XII teria criado um departamento para investigação de OVNIs. Poucos anos depois do caso Roswell, o estimulador curiosidade pública sobre supostas visitas de alienígenas, o Papa Pio XII, 1876, 1958, decidiu montar um departamento secreto com intenções de reunir dados sobre os objetos voadores não identificados. De jornalista investigativo H. Paul Jeffers, em Misteriosos Sombrios do Vaticano, está aqui o livro dele para vocês. É realmente incrível. Lembrando que nos porões da Biblioteca do Vaticano, que é, sei lá, das 7 chaves, os mistérios sobre a Atlântida, tudo está lá. Sobre a Atlântida, sobre os criptoseres, tudo está ali. E tudo isso será exposto também, muito em breve. E sobre a verdadeira história da humanidade, e a existência dos extraterrestres e a origem da raça humana. No século XV, o cardeal Nicolau Cussa, está aqui ele, a fotinho dele.
Veja que essa batalha é antiga. 1401, né? Aqui, a 1464. Fantástico. Filósofo e cientista afirmou, preste atenção, quem afirmou isso foi um cardeal, Nicolau Custa, no século XV. Afirmou: não estamos autorizados a excluir o fato de que existem seres em outras estrelas, mesmo que sejam completamente diferentes de nós, escreveu o autor. Realmente esse tinha visão além do alcance. Isso no século XV, este cardeal. No período da repressão romana ao cristianismo, até a renúncia do Bento XVI, passado pelo auge do poder político da Idade Média, a Igreja Católica sempre cultivou segredos. Defende Jefferson. Claro, Jefferson, com certeza. Aqui temos um par de alienígenas, interessante, na Catedral de Palência, Espanha. E aqui o Francisquinho, o Papa, carrega o gigante de Atacama. Aqui, incrível, ostentando aqui, olha só, um extraterrestre, que impressionante. Como se estivesse jogando a verdade na cara das pessoas. Na sua túnica, esse gigante mede 119 metros de comprimento e encontra-se no Chile, deserto de Atacama. Está aqui para vocês. Lembrando que Nazca tem uma arca, que também existem essas inscrições gigantescas que só podem ser observadas, né? Ou seja, no ar. Interessante, com uma visão panorâmica. Impressionante. Sem falar, meus amigos, do envolvimento do Vaticano também com a DS da superfície, como foi denunciado, por exemplo, pela Karen Hutz, que já é falecida, desencarnada, onde ela confirmou tudo aquilo que ela disse. A executiva do Banco Mundial afirma que ETs comandam a economia mundial. Comandavam, para nossa alegria, né, Karen? Karen Hutz, executiva do Banco Mundial, afirma que extraterrestres comandam a economia mundial e o Vaticano, segundo ela, seres com cabeça alongada, que seriam os homo capenses, e inteligência excepcional são os responsáveis pelo controle, ou seja, os híbridos de Anunnakis. De linhagem de sangue. Lembrando que nem todos têm essa característica, pelo menos não tão assim evidente, né? Algo mais ameno, tênue, na maioria dos casos, pelo menos aqueles que aparecem na superfície. A linhagem de sangue do Enlil. Pois bem, criaturas não humanas de cabeça alongada, com QI de 150, controlam o Vaticano e os bancos de todo o mundo, disse ela na época. Bem interessante. Lembrando, meus amigos, que existem pessoas boas também nessa instituição. Pessoas que querem revelar a verdade e que trabalham em conluio com o Loirão em companhia. Desde sempre existiu uma resistência dentro da Igreja Católica, uma sociedade que era chamada de Corpus Hermético. William Henry, está aqui ele, pesquisador e escritor, conta que Frade Angélico, Michelangelo e Sandro Botticelli eram membros de uma ordem secreta da Igreja Católica denominada Corpus Hermético, a qual, através de imagens e pinturas sacras, tentavam incutir no inconsciente das pessoas a relação de Jesus e Maria com os extraterrestres. Sensacional. Caiu as coisas aqui depois que eu falei isso. Verdade, porque isso vai ser uma bomba no mundo. Por isso, meus amigos, por exemplo, que Michelangelo fez essas pinturas incríveis aqui, mostrando Jesus e os anjos numa nave espacial. Fora várias pinturas. Era uma forma deles mostrarem a verdade, usando o quê? O inconsciente, para que as pessoas pudessem realmente absorver essa grande informação. Por exemplo, aqui tem vários exemplos. Painel acima de Massolino de Pinicali, no século XV, retratado um evento que ficou conhecido como o Milagre da Neve. Interessante, o Milagre da Neve, nuvens em forma de disco. E aqui a gente pode ver Jesus e Maria. E hoje nós estamos vendo várias naves também. Nuvens, melhor dizendo, nuvens em forma de nave. Impressionante, realmente espetacular. Aqui, a Virgem como São Giovannino. A Virgem aqui e atrás dela tem o quê? É lógico, o disco voador, nítido aqui para vocês. É uma forma de propaganda subliminar, meus amigos, para trabalhar no inconsciente coletivo das pessoas. Para as pessoas saberem que os extraterrestres existem de verdade e não estamos sozinhos no universo. Fantástico. E que o próprio Jesus também é um extraterrestre. Realmente maravilhoso. Foi produzido a metade do século XV. E Jesus nunca ensinou, nunca quis ser adorado. E muito menos instituiu uma religião. Aliás, todos os seus ensinamentos foram subvertidos
e deturpados para o quê? Para criar poder. Poder. Para influenciar pessoas. E criaram o quê? Poder. Sobre a doutrina do medo, do inferno. Né? Céu e inferno. Pois bem, o batismo de Cristo, por exemplo. De autoria do pintor holandês Albert Gelder, o quadro acima foi criado por volta de 1710 e retrata o batismo de Jesus. A imagem mostra ainda que parecem ser colunas de luz vindas do céu, iluminados a cena. Na verdade, um disco voador. Tá nítido, espetacular. E o interessante, meus amigos, como eu mostrei para vocês, a priori, o Vaticano comprou a narrativa de invasão fake e estava cooperando com os escuros. Só que depois do ano 2000, isso parece que mudou, começou a mudar o discurso. O Vaticano acredita que os extraterrestres são mais evoluídos espiritualmente. Monsenhor Conrado Balucci. Olha que interessante, uma ala do Vaticano se pronunciando, não, os extraterrestres são maus, não, eles são bons. Aliás, eles são mais evoluídos que nós. Setembro de 2000, resumo executivo, documento formativo do projeto de divulgação pelo Dr. Steve Greer. Tá? Além disso, inferior à humanidade não pode haver nesse universo. Você sabe, Deus não pode ser tão tolo ao ponto de confiar. Quem está falando isso, tá? É o Monsenhor Conrado Balducci. Presta atenção. Além disso, inferior à humanidade não pode haver nesse universo. Você sabe, Deus não pode ser tão tolo ao ponto de confiar todas as suas esperanças em seres inteligentes apenas nesse planeta. Monsenhor Balducci. Palavras dele. Monsenhor Balducci é um teólogo do Vaticano e um insider próximo do Papa. Ele foi destaque na televisão nacional italiana inúmeras vezes para expressar que o contato extraterrestre é um fenômeno real e não é devido à deficiência psicológica. Fecha aspas. Nesse depoimento, ele explica que não apenas a população em geral, mas também pessoas altamente credíveis, cultas e educadas de altos status, estão reconhecendo cada vez mais que este é um fenômeno real. Sensacional. Ele continua falando sobre as pessoas extraterrestres como parte da criação de Deus, e que elas não são anjos e nem demônios, viu? Nem anjo nem demônio. No entanto, elas são o quê? Provavelmente mais evoluídas espiritualmente. O Vaticano diz que os extraterrestres é meu irmão. 14 de maio de 2008. O Vaticano prepara as massas para aceitar a realidade extraterrestre. Impressionante, mudando o discurso. O chefe do observatório, sem falar do João 23, que teve um encontro direto, nem coloquei aqui para vocês, senão vai ficar muito extenso. João 23, que teve um contato direto com uma entidade extraterrestre. O chefe do observatório do Vaticano, Pedro Gabriel Funes, também jesuíta, deu uma entrevista ao jornal Vaticano. L'Osservatore Romano Funes fez uma série de declarações surpreendentes sobre como a vida extraterrestre provavelmente é mais evoluída eticamente do que os humanos e pode ser acolhida como irmãos em sua entrevista que foi intitulada, abre aspas, os extraterrestres é meu irmão, fecha aspas. Funes diz que a vida extraterrestre inteligente não pode ser experimentada a uma queda e pode estar livre do pecado. Interessante. Tem que fazer uma adaptação também, claro. Não pode falar tudo. Permanecer numa plena amizade, fazer uma média, claro. Em plena amizade com o seu Criador. Isso torna possível considerá-lo como nossos irmãos, como Funes explicou. Interessante. E agora, meus amigos, o Vaticano mudou as regras sobre fenômenos sobrenaturais. Isso aconteceu no ano passado. Então agora somente o Papa, o líder máximo da Igreja Católica, pode dar um parecer sobre fenômenos sobrenaturais. Então vamos supor que tenha uma aparição massiva de OVNIs ou apareçam extraterrestres. Quem vai dar o posicionamento, a palavra final sobre o que é isso e a posição da Igreja agora foi reduzido ao Papa. Então não importa o que bispos, cardeais tenham a dizer sobre isso. Bem interessante isso, né? Bem interessante. E agora, justamente hoje, Chiquinho foi hospitalizado e diz que provavelmente irá desencarnar e será nomeado um novo Papa. Isso é praticamente certo. Várias fontes de notícia diferentes. Relatório do Papa Francisco está se preparando para o desencarne. Está aqui para vocês a matéria. Lembrando, meus amigos, que eu fico pensando assim, espero que Corpus Hermético, eu acredito, isso é uma intuição minha, vai nomear um Papa que seja alinhado a chapéus brancos, para que realmente possa conduzir a revelação adequada. E não compre a revelação dos escuros de invasão fake, que eles são todos demônios, etc. Toda esta ladainha sem fundamento. Então, este é o meu pensamento, essa é a minha visão
do que vai acontecer, do que irá suceder. Lembrando que tem mais, presta atenção. Tem muito mais ainda. Vamos linkar isso com a informação do Cash Pattern. Tá? Vamos lá, linkando com a informação do Cash Pattern. Isso aqui também é importante, tudo é importante, mas a gente não tem tanto tempo assim. Senado americano confirma Cash Pattern como diretor do FBI. Agora sim, fechou toda a equipe do Loirão. Prepare-se, porque a nova deu a chave da justiça para Loirão. E post, inclusive, do meu amigo Marcelo Rossi. Fantástico, meus amigos. Senado dos Estados Unidos confirma Cash Pattern leal a Loirão para chefiar o FBI. Fantástico. Sensacional. Sombra de extra. Cash Pattern foi oficialmente confirmado como novo diretor do FBI. No primeiro dia, ele deve divulgar os arquivos explosivos de Epstein. É amanhã, segundo aqui esta postagem. Sombra de extra. É bem possível. Aliás, ele mesmo prometeu isso. A lista vai aparecer exatamente amanhã. E provavelmente hoje é o marco das detenções. Interessante. Pattern planeja expor aqueles que colaboraram com Epstein para construir uma rede de comércio de pequenos, revelando os nomes das celebridades, políticos, filantropos e de alto perfil envolvidos. Cash Pattern trabalhará com um Loirão para desmantelar permanentemente as redes de comércio de pequenos da elite. Excepcional. E falando disso, por que da demora da nomeação de Cash? Por que será? Bom, os demais nomeados atuam no campo da investigação, verdade. E Cash, diferente dos outros, é no setor da acusação e da prisão. Chegou a hora do acerto de contas. Realmente maravilhoso. Depois de 6 anos, lembrando que 6 anos atrás, Loirão estava sendo entrevistado, volto a repetir, onde ele estava sendo vilipendiado, perseguido pela grande mídia, numa situação bem difícil, ele disse, olha, tudo que vocês estão falando, vocês são os mentirosos, vocês estão me acusando, vocês estão me perseguindo, mas daqui a 6 anos, exatamente 6 anos, tudo isso irá mudar. Quando ele falou isso, no dia 20/2 de 2019. Impressionante. Hoje, depois de 6 anos, hoje, dia 20 de fevereiro de 2025, Cash Pattern é oficialmente nomeado, oficialmente agora é o chefe do FBI. E outra coisa, outro acontecimento marcante nesse dia, é isso aqui, meus amigos. Prestem atenção. Prestem atenção, vai valer cada minuto da sua vida. Loirão, em um tweet 20 de fevereiro de 2019, presta atenção, criticando a imprensa globalista. Você saiu com um argumento no mínimo curioso. Olha o argumento dele. Em 6 anos, isso vai acabar. Incrível, meus amigos. Ele falou isso exatamente há 6 anos atrás. 20 de fevereiro de 2019. Em 6 anos, isso vai acabar. Convenhamos, marcar 6 anos exatos é um tanto estranho, mesmo para um desabafo. Como parecer ser esse no Twitter? Parece que ele realmente tem informações, Loirão tem informações privilegiadas. Hoje se contemplam 6 anos, desde que o Twitter, agora o X, naquele tempo era Twitter ainda, a guarda da Suíça, do Vaticano, já está se posicionando para a cerimônia, que deve estar para ser anunciada, do desencarne de Bergoglio, do Chiquinho. E hoje também é o dia da aprovação do Senado americano de Cash Pattern como diretor do FBI. E é claro que isso não é uma coincidência. Impressionante. Por isso, meus amigos, vamos somar aqui os fatores. Por isso que eu acredito que esse novo chefe do Vaticano, que vai aparecer, claro, porque o desencarne do atual é certo, já é certo, seja realmente um chapéu branco alinhado à agenda antiglobalista. Vai ser realmente sensacional. Isto vai dar um suporte muito bom, meus amigos, na narrativa, principalmente com o apoio da Igreja Católica. Será realmente muito bom para alavancar a divulgação. Vai ser um facilitador, vai facilitar e muito este processo. Lembrando que o atual Papa, infelizmente, vamos falar a verdade aqui, era totalmente alinhado ao globalismo. Infelizmente. Agenda globalista, gostava do Lulu,
gostava do bidê, aí fica difícil. Gostava do Manuelzinho, da política woke, aí fica difícil, né? Agenda woke. Fica realmente complicado. Amigo de globalistas, sempre patrocinando a agenda globalista. Então, com certeza, esse será o marco de uma grande mudança, de uma grande virada a nível mundial. Sensacional. E falando sobre as notícias, meus amigos, é claro que a gente vai ter que voltar aqui. Robert Kennedy Jr. faz a promessa do seu mandato, ele que é agora o novo secretário de saúde, prometendo, nos próximos 6 meses, acabou substância que modifica o DNA, acabou. Proibirei o glifosato e pesticidas de nossos alimentos. Proibirei aditivos alimentares prejudiciais, que são proibidos em outros países. Proibirei flúor de nossa água, que acaba calcificando a glândula pineal. Proibirei as fumacinhas também, porque não adianta nada não ter na água e jogar na tua cabeça. Não adianta. Vamos convir aqui, não adianta absolutamente nada. Aí a pessoa chega, gasta o dinheirão para comprar uma pasta de dente sem flúor, aí vem um Chantray com uma fumacinha com o avião e despeja tudo literalmente na sua cabeça. Aí não resolve. Então tá coerente. Posicionamento aqui totalmente coerente do Robert Kennedy Jr. Disponibilizarei ivermectina sem receita. Faremos a América saudável novamente. Essas são as promessas aqui do Robert Kennedy Jr. para os próximos 6 meses. Sensacional. E aqui, meus amigos, a gente sabe desse episódio. Coincidentemente, o capitão está respondendo. Foi acusado formalmente, inclusive pela PGE. Estão sabendo, né? E o Loirão aqui, junto com o Hubble, empresa, mídia norte-americana, está processando o ministro. Interessante, isso aqui está na BBC News, no mundo inteiro, New York Times, é capa na mídia do mundo inteiro, com uma notoriedade a âmbito mundial. Chegou nos 4 cantos do mundo. Ele é manchete agora, todo mundo conhece este senhor. A empresa de Loirão entra com processo contra o ministro, que vocês conhecem, ele após denúncia contra o capitão. Na verdade, o próprio advogado Loirão disse que não foi nada disso, foi o contrário. Ele desmentiu isso daí. Foi o contrário. Primeiro a gente processou, depois que veio o capitão. Aí vocês responderam o capitão. Pelo menos essa é a versão do advogado. Tá? Não estou aqui querendo ser a voz da verdade, mas pelo menos esse é o posicionamento do advogado do Loirão, que prestou uma entrevista à CNN Brasil. A empresa de mídia do presidente dos Estados Unidos, Loirão, está processando o ministro do Supremo, que vocês conhecem muito bem, Moraes, por, segundo a empresa, censurar de forma ilegal voz da direita nas redes sociais. A notícia foi revelada nesta quarta-feira, dia 19/2, pelo jornal americano The New York Times, confirmada pela BBC News Brasil. E está aqui a matéria da BBC para vocês. O grupo empresarial do Loirão Média, Trútula Social, da plataforma de rede social do próprio Loirão, porque é o seguinte, o Hubble presta serviço para a plataforma do Loirão, por isso o Loirão se viu prejudicado. Porque isto é uma afronta, segundo o próprio advogado, à soberania dos Estados Unidos e à legislação americana. Lembrando que todo estrangeiro que se encontra no território norte-americano está protegido pela Constituição dos Estados Unidos. Então, nenhum mandato, suposto mandato estrangeiro, tem alguma jurisdição em território dos Estados Unidos. Isso é totalmente ilegal, segundo as leis americanas. É bem interessante isso daí. Aqui, do qual o Loirão é sócio majoritário, entrou com processo contra o dito ministro em um tribunal federal, em Tampa, na Flórida, que é a sede do Hubble. O estado da Flórida, na manhã desta quarta-feira. A empresa afirma em comunicado que juntou-se ao Hubble, uma plataforma de vídeo baseada na Flórida hoje, para entrar com uma ação judicial para impedir as tentativas do juiz da Suprema Corte Brasileira, que vocês conhecem, não preciso nem falar o nome aqui, de forçar o Hubble a censurar contas pertencentes a usuários brasileiros baseados nos Estados Unidos que se encontram em território americano. É bem interessante.
E falando nisso, meus amigos, ele foi capa aqui, New York Times, Globo, todo lugar do aqui, New York Times está aqui para vocês. USA News, a Reuters também fez matéria, o mundo inteiro está sabendo. Impressionante. É claro que isso é só o início, é bom vocês compreenderem que isso aqui é apenas o aperitivo, é só a entradinha. Porque ações mais enérgicas, com certeza, virão na sequência. Meus amigos, se o Loirão simplesmente, prestem atenção no que eu vou falar, ignorou a União Europeia com relação aos Antias, nas negociações da Usantia, já existem políticos europeus já afirmando que a OTAN está com seus dias contados e os Estados Unidos, junto com o urso, vão acabar, porque assim, um pacto entre Estados Unidos e urso, automaticamente a OTAN vai deixar de existir. Tanto é que eles fizeram uma reunião de emergência, mas não podem fazer absolutamente nada, porque contra os Estados Unidos, contra o urso e contra o dragão, você simplesmente não tem o que fazer, você não tem a quem recorrer. Deu para entender? Fica difícil, o cerco está se fechando. Vamos dar continuidade aqui. Hoje toda a imprensa internacional está mostrando o rosto do dito ministro e o processo judicial do Loirão contra ele. Todo mundo está sabendo. Espero que o ministro tenha bastante dinheiro guardado, pois inicialmente precisa depositar $200 mil para iniciar sua defesa. E o advogado americano, nesses casos, custa muito caro. Na casa dos milhões, segundo aqui, a postagem do Ricardo Martins. E de fato é verdade, totalmente verificável. É muito caro a defesa nos Estados Unidos, nesses casos internacionais, nesses imbróglios internacionais. Bem interessante o que está acontecendo, o que está sucedendo. Isso é apenas o início, é uma verdadeira queda de braços. Meus amigos, entendam o seguinte: a geopolítica é algo bem simples. Quanto mais poder, mais influência países têm, e quando grandes potências criam uma aliança, os demais países, veja que a União Europeia é muito mais significante, tem um significado, tem uma relevância, melhor dizendo, uma relevância muito maior que o nosso país. Vamos convir aqui, no cenário global. E eles simplesmente estão submetendo essa nova ordem institucional. Então é uma questão de tempo. Ou você se submete, ou você se ajusta. Muito provavelmente, meus amigos, eles estão aqui acusando o capitão, e está sendo indiciado, para ter moeda de barganha, para tentar negociar, para tentar, quem sabe, ainda manter a aparência, pelo menos manter tudo dentro da normalidade e não perder muito. Se é que vocês me entendem. Eles não querem ceder demais. Então, para você, numa negociação, você precisa necessariamente ter moeda de barganha. E vamos convir que, com certeza, a investigação, o indiciamento do capitão é uma boa moeda de barganha, segundo a visão deles. Mas, na verdade, quem tem moeda de barganha de verdade é o Loirão. E quem tem que ceder, nesse caso, é o Brasil. Vocês estão entendendo? Porque é o mais forte. É o mais forte. Porque, assim, é bom vocês entenderem que os Estados Unidos pode realmente ser arrasador para a economia norte-americana se vir por um acaso. Aqui uma suposição, sanções logo à frente. E também, meus amigos, outro motivo é porque no dia 16 de março terá manifestação. Então, uma forma de você tentar, vamos falar assim, desanimar o movimento. Também é uma forma. Pelo menos pelo menos a gente imagina que seja a manobra. Tá ok? Gratidão. Aqui, meus amigos, isso aqui é fantástico. Aqui está a prova, Sputnik Internacional. Estados Unidos abandonam pela primeira vez a resolução anti-Rússia. Vocês estão entendendo isso? Existe uma resolução, um tratado contra o urso, anti-urso. Os Estados Unidos falou, eu não vou assinar mais isso daí, não faço mais parte disso. Em outras palavras, eu vou fazer amizade com o urso. Que é muito melhor que fazer amizade com a União Europeia. Aliás, depois que eu fizer amizade com o urso, essa parceria, esse pacto, é claro que o dragão irá aderir, lembrando que o dragão tem boas relações com o urso,
E nesse cenário, o BRICS é totalmente irrelevante, tá, meus amigos? Vamos ser bem sinceros aqui. Nesse cenário, é totalmente irrelevante. Com essa nova tríplice aliança, a União Europeia... a União Europeia é nada. Dá para vocês entenderem? Comparado com Estados Unidos, URSS e China. Porque eles dependem economicamente. Presta atenção, a economia da União Europeia depende desses países. Energeticamente, depende desse país. Então eles vão ficar de joelhos, assim como o mundo inteiro. Simples assim. É caso vocês não tenham entendido ainda. A Sputnik soube do projeto de resolução que está sendo preparado para 24 de fevereiro por países ocidentais. E incrível que as pessoas estão assim, o quê? Não é possível! Estados Unidos e Rússia agora parece que vão se alinhar, vão ficar cada vez mais próximos, vão se tornar amiguinhos. Pois é. Eu havia anunciado isso há 3 anos atrás e está acontecendo. Muitas pessoas aqui mesmo no canal falavam, não, mas isso jamais vai acontecer. Não, a Usante é linda, imagina, o urso é malvadão. Meus amigos, a coisa é tão simples. A política do urso, qual o país do mundo que tem a política interna mais parecida com a dos Estados Unidos? Não precisa ser inteligente, não, para perceber que o urso e os Estados Unidos têm muito mais em comum do que qualquer outro país do planeta Terra. Então é totalmente coerente que esses dois países apertem as mãos nesse momento. Isso vai ser muito bom para a economia dos Estados Unidos, vai ser excelente para a economia do urso. Tem mais, se vocês não estão acreditando, já existem políticos americanos dizendo que, olha, parece que as sanções contra o urso vão acabar. As sanções. E a União Europeia está em pânico globalista. O loirão acabou com os nossos planos, com os nossos sonhos infantis. Acabou-se. Frustrou os planos dos globalistas da União Europeia. Sem falar, meus amigos, que na França, o Manuelzinho tem um índice de rejeição absurdo. E a Le Pen simplesmente está com 18. Se fosse as eleições hoje, ela ganhava. Ela ganhava. O Schwarz, o chanceler alemão, com certeza também será destituído. Uma grande reformulação a nível mundial. Que coisa que maravilhosa. Que espetáculo. Ele pede que o urso retire... Aqui. Sputnik soube que o projeto de resolução está sendo preparado para dia 24 de fevereiro por países ocidentais, a saber, Reino Unido, França, Alemanha, Canadá, Suíça, Polônia e Estados Bálticos, mas não pelos Estados Unidos. Eu não faço parte disso. O urso é meu amigo. Maravilhoso. Ele pede que o urso retire imediatamente, incondicionalmente, as tropas da Usantia, mas por algum motivo não aborda nem os ataques do terror a Kiev contra civis do urso, nem a presença de forças usantianas na região russa de Kursk. Sputnik internacional, porque eles são os hipócritas. Você duvida? A gente vai trazer informações. Eu fico aqui a noite toda, não tem problema. A gente para com o live de perguntas e respostas, porque aqui eu gosto de deixar as coisas às claras. Não quero que tenha qualquer margem de dúvida. Talismã, Estados Unidos deveriam deixar a OTAN? Com certeza, minha querida. Com certeza. Formar uma aliança total e plena com o urso e com a China? Com certeza. Esse é o caminho. Todas as 3 superpotências podem reduzir os gastos militares em 75%. Porque vamos convir aqui, meus amigos. Se as 3 principais superpotências do mundo são parceiras, para que gastar com a indústria bélica? Não faz sentido. Porque a paz está estabelecida. Você simplesmente tem o quê? O domínio bélico do mundo. E todo mundo tem que ficar quietinho e submeter. Acabou a bagunça, acabou a farra. 75%. Os padrões de vida nos 3 países disparam. Claro, a economia vai às alturas. Que algumas nações do leste europeu se juntem. É claro que vão ter que fazer isso. Todo mundo vai ter que aderir. Você não tem alternativa, você tem que entender isso. Se tiver alguma coisa na cabeça, um bom senso, é bom a gente... Viu, Tríplice Aliança da super, ultra, superpotências? Será que tem um lugarzinho para mim aí? Por favor, pelo amor de Deus. É claro. Porque senão eu não vou conseguir sobreviver. É assim que funciona, meus amigos. Ok? Devido dos 3 países disparam. Algumas nações do leste europeu se juntam. Aquelas que não são loucas. Claro, tem juízo na cabeça ainda.
Quando eu era pequenina, me disseram que os inimigos loucos, ideologicamente distorcidos da América eram a Rússia. Isso é uma mentira. Foi plantado, o Arnold Bramwell falou, o inimigo imaginário para batalhas, para ter um pretexto para batalhas intermináveis. Eles estão bem agora. Essa descrição se encaixa nas nações europeias e ocidental. Se a França e a Inglaterra saírem da linha, elas não terão poder para desafiar. Presta atenção. Se a Inglaterra não tem poder para desafiar, se a França não tem, imagine um país aqui da América do Sul. América, Rússia e China. Deu para entender? Simples assim. É bem fácil. Paz mundial alcançada. Isso pode ser feito. Está sendo feito. Maravilhoso aqui a postagem dessa moça aqui. Que talismã. Espetacular. E o Zé, que se eu for contar a história do Zé, vai longe. O Zé tá acabado. Tá sendo humilhado. Você duvida ainda? Vou trazer mais uma informação aqui. Aqui é um parlamentar também, o Bernie Sanders, né? Da oposição, democrata. Presta atenção, senador. Bernie Sanders, presta atenção. Loirão, seus oligarcas americanos agora estão se alinhando abertamente com Putin. Vou ter que repetir, porque quem está dizendo isso é a oposição. Estão admitindo isso publicamente. Abertamente com Putin. Eu fico pensando nesses fanáticos ideológicos, de ambos os lados, tá? Da direita e da esquerda, nesse momento. Estão bugando o cérebro. Muitos que até atacavam o Putin. Não, porque a Usante é linda, porque é maravilhosa, etc. E agora? E agora? O que os senhores vão falar? Os senhores não têm o que falar, porque os senhores não entendem nada de geopolítica. E estão plantando desinformação há muito tempo. Não entendem as regras do jogo. Estão se alinhando abertamente com Putin e seus oligarcas russos. A aliança Putin-Loirão significa abandonar nossos aliados, apoiar o autoritarismo. Que autoritarismo? É exatamente o contrário. Quem está plantando autoritarismo é essa elite globalista, através da agenda globalista, do clean, como um pretexto que para privar a liberdade das pessoas, de censura da União Europeia, assim como do Partido Democrata, com as suas filiais, né, com seus puxadinhos em vários países sul-americanos. Você é exatamente o contrário, é o inverso. Significa abandonar nossos aliados, apoiar o autoritarismo e minar nossas tradições democráticas. Tá bom. Tradições democráticas de guerras intermináveis e política belicista que alimenta o complexo industrial dos Estados Unidos e, consequentemente, os Majestic 12. Somente a esses interessa essa visão, essa velha ordem que está caindo diante dos nossos olhos. Nova aliança confirmada. Shadow Extra. Impressionante. Está confirmado. Está confirmado aqui, meus amigos. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. A gente falou da Igreja Católica, acho que é bem importante, dê o seu like, importante para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, gratidão a todos aqueles que contribuem também financeiramente com o canal. Presta atenção nisso aqui, meus amigos. Segundo o Dr. Greer, as pirâmides do Egito não podem ser reproduzidas. Lembrando que as enormes pedras eram colocadas de forma tão precisa. Se você quer essa informação na íntegra, veja a live de terça-feira. Isso aqui é uma continuidade. Ok? Pois bem. Segundo o Dr. Greer, as pirâmides do Egito não podem ser reproduzidas. Verdade. Já mostrei aqui vários dados para vocês, assim como os grandes monolitos de Baalbek, por exemplo, no Líbano, que nem os maiores guindastes da atualidade podem manusear. Lembrando que as enormes pedras eram colocadas de forma tão precisa que nem poderia passar uma folha de papel entre elas. E não se usava qualquer tipo de argamassa. Dá para fazer igual? Não tem como fazer igual. Pois bem. Até hoje. Lembrando que pirâmide é uma coisa, zigurate é outra, tá? Pois bem. No tempo em que os deuses extraterrestres viviam aqui, no tempo da Atlântida, por exemplo, havia várias colônias de ETs, de extraterrestres. E tudo isso vai vir à tona. Vai vir à tona a verdadeira história da humanidade. Aqui vou dar uma palhinha para vocês. Havia várias colônias de ETs na Terra. Quando as civilizações se findaram e a tecnologia foi perdida por grandes cataclismos, aí tem uma longa história, tá? Eu tenho, por exemplo, no meu webinário sobre Atlântida, ali a gente fala 5 horas sobre isso, aqui eu vou ter que sintetizar o assunto, mediante as circunstâncias, né? Também a gente não tem todo esse tempo. Os humanos ainda tinham algumas memórias. Lembrando que a frequência do planeta era outra, e as habilidades psíquicas natas dos humanos, pouco a pouco, foram se acabando, foram se esvaindo. Então,
a humanidade foi perdendo as suas capacidades psíquicas natas, a sua percepção e a sua memória daquele tempo notável, aonde extraterrestres e humanos conviviam pacificamente numa era tecnológica. Interessante. Né? Nesse momento surgiram as religiões para tentar ocupar essa lacuna. Interessante, era uma grande oportunidade para manipular as massas. Interessante. Nesse momento surgiram as religiões, mestres, gurus e afins. Pastores, né? Os magos, né? Os sacerdotes, tem vários nomes diferentes. Nesse momento surgiram as religiões para tentar suprir a falta das habilidades psíquicas. As pessoas estão perdendo as habilidades psíquicas. Eu acho que para tentar ocupar esse espaço perdido, vamos vir com religiões, regras e dogmas, e o povo vai amar, vai cair como patinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Que eram notórias como visão remota, clarividência, desdobramento da consciência, bilocação e telecinésia. Sem falar do princípio, o poder de cocriar a realidade. Falando em bilocação, existem vários padres católicos que tinham esta habilidade na história. Eu já mostrei para vocês. Também mestres do hinduísmo. Interessante. Sem falar do principal, o poder de cocriar. Aliás, o poder de cocriar está no livro, nos escritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, que a Igreja Católica fez questão de fechar as 7 chaves, porque fala que o poder de cocriar é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira oração. A verdadeira oração é cocriar a realidade, a grade holográfica do planeta Terra. Não é ficar pedindo como um ser miserável, implorando para um ser que é extraterrestre fazer aquilo que você pode fazer. Porque o que os extraterrestres estão nos ensinando, o que Jesus nos ensinou, é o quê? Aprender e recuperar essas habilidades perdidas pelas próprias religiões. Olha só que interessante, exatamente o contrário. É o caminho inverso de cocriar a realidade e moldar a grade holográfica do universo que cria a fisicalidade. Então, o desperto, ele não pede nada para outro ser. Não, ele simplesmente o quê? Vai usar a sua própria habilidade de cocriar, vai reivindicar a sua habilidade nata e vai aprender a usar as suas habilidades psíquicas, como os protocolos C5, é uma forma de comunicação com os extraterrestres. Isso é verdadeira oração? Você está se comunicando com os seres extraterrestres? E fantástico! Protocolo C5, ou a união sagrada também, que é uma forma de comunicação, uma forma também de ativar o quê? A sua glândula pineal, através da ativação da Kundalini. Aliás, os antigos já sabiam disso. O próprio o visualizador remoto, não é John de Souza, é o John Vivanco. John Vivanco, ele fala que a atividade sexual na Atlântida era intensa, porque era uma forma de comunicação espiritual. Aliás, todos esses terrestres, Bárbara Marciniak, várias fontes diferentes, Helena Danã, Mensageiros do Amanhecer, deixam isso bem claro, sem falar a própria história da humanidade. Pois bem. O almirante Richard Byrd, dando a localização exata da entrada para a intraterra, numa espécie de buraco para o reino dos Arianes. A Marilyn é a grande sacerdotisa dos Arianes. Ah, meus amigos, é a grande Marilyn, sacerdotisa mor. Richard Byrd. Os Arianes que entraram em contato com o almirante Byrd em 1947, já trouxe detalhes para vocês desse encontro, são os sobreviventes da Atlântida, que utilizam o Vril para absolutamente tudo. São os mesmos seres citados no livro Vril, a Raça do Futuro, um livro do século XVIII. Impressionante. Do século XVIII. Esse grupo específico se rebelou com os Anunnakis de Aldebaran, que se infiltraram na sociedade da Atlântida para pervertê-la. Eles não ouviram, não entraram na falácia, na mentira do Elio. Eles permaneceram irredutíveis. Eles eram dissidentes que procuraram refúgio na intraterra, após o grande cataclismo engendrado por Enlil. É por isso que os arianos, também conhecidos como povo de Deus de Aldebaran, no caso do bigodismo, têm uma fonética tão parecida com a do povo ariane da intraterra. Sensacional.
O Monte Shasta habita os Telosianos, de Alfa Centauro, originários de Celo, e se miscigenaram com os descendentes da Atlântida, assim como os de Poside, na América do Sul, Serra do Roncador. Em Telos existem 1.500.000 habitantes. Gratidão aos amigos do Mato Grosso, do norte e do sul. Existem 1.500.000 habitantes. E Poside, na Serra do Roncador, cerca de 1.300.000 habitantes. Uma verdadeira metrópole. Isso aqui é uma imagem que é uma verdadeira... Parece uma cidade futurística, muito sofisticada mesmo. Essa aqui é segundo a visão do rei de Klemer, tá, meus amigos? Que esteve lá, cidade de Ágata, o rei de Ágata. Como o ser humano se tornou incapaz de acessar essas habilidades? Eles começaram a pedir para os deuses. Eles começaram a entender que, na verdade, eles substituíram extraterrestres por deuses, que eles adoravam. Como eles perderam as habilidades psíquicas, e pensaram assim, bom, nós não temos mais habilidades psíquicas, vamos pedir para os extraterrestres, lembra que a gente convivia com eles? Para eles fazerem, para eles ativarem a nossa atividade psíquica que nós perdemos, para nos comunicar com eles, para eles fazerem aquilo que nós não podemos mais fazer, em outras palavras, porque nós perdemos essa habilidade. Começaram a terceirizar algo que era nato deles, impressionante. Esses terrestres conviviam com eles fazerem essas intermediações das habilidades psíquicas, que foram perdidas. Pois bem, nós perdemos a habilidade de clarividência, visão remota, a gente também não está conseguindo cocriar nada, porque a gente não tem realmente força vital, porque para você cocriar, você precisa de força vital, ou seja, acreditar em si mesmo, é muito importante isso. Não, meus amigos, o pré-requisito fundamental para você cocriar a realidade é acreditar em si mesmo. Se você não acredita em si mesmo, você pode falar, pode morrer de repetir, que não vai adiantar nada. Tem que ter força vital. E para ter essa força vital, você tem que ativar a sua Kundalini. Pessoas que têm personalidade forte, como foi bem disse William Reich. Fantástico. Bem resolvidas sexualmente, que é uma forma de resolver também todas as suas neuroses. Pois bem, uma coisa está relacionada com outra, a própria psicologia ensina isso, só que o William Reich foi para outro nível. Pois bem, outro patamar. Habilidades psíquicas foram perdidas. Portanto, esse processo teve várias fases. Que começou com rituais para tentar invocar os deuses. Então, pessoal, vamos tentar fazer ritual aqui para invocar os extraterrestres, que aos poucos foram confundidos com deuses. E eles começaram a esquecer que os extraterrestres eram extraterrestres. E aos poucos a ideia de que eles eram deuses, divinos, acabou ocupando essa lacuna, esse lugar, pouco a pouco. E naves como os protocolos de contato, como fazemos hoje, por exemplo, os protocolos C5 do Dr. Steve Greer. Depois, com a chegada dos agentes da desinformação, que se aproveitaram, porque a ignorância estava se multiplicando, que se aproveitaram da ignorância alheia, da maioria, eles perceberam que, retendo conhecimento, poderiam tirar vantagem das pessoas. Então, esses líderes religiosos do passado, isso é feito até hoje, sabem sobre os extraterrestres, sabem sobre a verdadeira história da humanidade, e no caso, isso está trancado nos porões do Vaticano. Eles sabem de tudo isso, mas vamos usar isso ao nosso favor, para a gente realmente obter vantagem sobre as massas. Pois bem, poderiam tirar vantagem das pessoas. Esses foram os primeiros sacerdotes das primeiras religiões do mundo, que com o tempo criaram as sociedades secretas que conhecemos. Interessante. Não é à toa que para você entrar em certas sociedades secretas, você tem que pertencer a uma religião. Faz sentido. E hoje, para quem não sabe, e hoje esse conhecimento é retido pelos Majestic 12, pelos sites negros e suas filiais espalhadas pelo mundo. Sem falar do Serviço Secreto Espacial do Vaticano. A tecnologia da consciência é a tecnologia mais poderosa do mundo. E isso que eles querem esconder de você. Eles não querem que você saiba que vocês todo o poder de cura, o poder de se comunicar com outros mundos, outras orbes, outras dimensões, outras densidades, tudo isso está dentro de você mesmo. Eles querem esconder isso a todo custo. A tecnologia da consciência é a tecnologia mais poderosa do mundo, onde acessamos nossa Kundalini e, por conseguinte, a glândula pineal. Por esse motivo, os antigos celebravam o culto da fertilidade. Verdade. O culto da fertilidade é bem antigo. A partir do momento que as pessoas perderam essa conexão, mas eles sabiam da Kundalini, sabiam da importância da união sagrada, se fazia o quê? O culto da fertilidade. Tem até um filme da Netflix que chama Moon com chá mesmo, Nete?
Rebel Moon. Rebel Moon, ali a gente percebe uma comunidade antiga fazendo o culto da fertilidade. Eles falavam, olha, nessa noite, porque vai ter conjunção planetária, que interessante, é muito importante vocês estarem com as suas esposas, com os seus esposos, para garantir a colheita. Então, isso é um conhecimento antigo, interessante, que é retratado nesse filme. Que está estritamente relacionado à força vital que aciona a Kundalini, ou seja, a própria sexualidade. A espiral da vida não termina no intelecto, mas acende ao centro do cérebro e à glândula pineal. É chamado chakra da coroa e representa a consciência universal. Esse receptáculo conectado com o infinito pode receber energia externa ao corpo. É um captador, é uma imensa antena que consegue realmente captar essa energia universal, que é conhecida como o vril, energia radiante, o éter e o orgônio, que é um nome que foi dado pelo William Reich. A serpente bíblica, mas eu tenho que terminar aqui a dissertação, gente. Por favor, façam perguntas, senão a gente não vai ter perguntas hoje. A serpente bíblica era uma versão simbólica desse padrão energético que se manifesta em toda a criação. É por isso que a cobra era um animal sagrado para muitas culturas antigas, mas infelizmente no cristianismo foi marginalizado como símbolo do pecado e do capeta, porque na verdade representa a Kundalini. Por isso que a religião, principalmente as religiões monoteístas, reprimem a sexualidade até hoje, porque é a origem do nosso poder psíquico. Então isso tem que ser escondido, por isso que o sexo tem que ser uma coisa horrível, abominável, você tem que ter aversão à sexualidade para você não ativar as suas habilidades psíquicas. Isso é uma tática muito bem elaborada, uma manobra muito inteligente por parte dos escuros. Falando em reprimir a sexualidade, ainda que melhorou bastante, porque no século... Mas ainda existe muita repressão. Por exemplo, na Idade Média, a mulher... Coitada, né? Se a mulher tivesse um orgasmo, ela estava recebendo o demônio. Simples assim. Era coisa do capeta que chamar um exorcista para ela. Tamanha a ignorância. Em 1985, através da malha energética e energia da Kundalini, da Terra começou a se mover. Em 2012, se fixou no ponto da América do Sul, iniciando um novo ciclo que durará 13 mil anos. Muito bem. No ser humano normal, essa energia Kundalini está sempre presente, mas geralmente é bloqueada. Isso nos isola de uma quantidade considerável de informações que nosso cérebro recebe. Informação do Preston Nichols. Este é 70% a 90% do cérebro que não usamos. Então, uma forma de bloquear informações. É por isso que você não consegue obter memórias de suas vidas passadas. É por isso que a sua percepção é limitada. Por isso que você não tem desenvolvimento da consciência, por exemplo, clarividência e outras habilidades. Os hindus acreditavam que ao estimular o chakra básico, que tem a ver com a sexualidade, isso é só ver o budismo tibetano, a energia subirá à serpente. À medida que a energia atinge cada chakra, ela floresce e se abre, limpando todo o lixo acumulado de várias vidas. Depois que a cobra subir pela espinha e limpar os chakras, as duas serpentes, uma representa o masculino e a outra o feminino. E limpar os chakras, ela finalmente abrirá o chakra da coroa. Se unirá à consciência universal e fará chover energia ao redor das pessoas. Não é brincadeira, meus amigos. Os antigos, a própria Bárbara Marciniak fala isso. A forma de oração dos antigos e a forma de oração dos extraterrestres é através da sexualidade. Então, a partir do momento que um pleiadiano se une com uma pleiadiana, elas estão se conectando à fonte criadora. E esse conhecimento simplesmente foi o que? Suprimido da civilização humana. Quem conseguiu recuperar essa informação novamente foi o William Reich, quando escreveu o livro O Poder, a Função do Orgasmo. Eu falo o poder do orgasmo, mas é a função do orgasmo. Isso em 1920. Esses dois dragões, ou duas serpentes, possuem duas cores, branco e vermelho. Os budistas também os retratavam assim. O branco representa o masculino e o vermelho o feminino. O branco representa o quê? O esperma do homem. E o vermelho representa o quê? O ciclo, você sabe, da mulher. Com as respectivas cores reproduzidas pelos dois princípios. Os machos reproduzem uma substância branca. Acho que vocês sabem o que é, né? Pois bem, substância branca. O macho, né, expele no ato.
e as fêmeas de uma substância vermelha, que faz parte também do ciclo menstrual. E nesse momento estaremos fazendo alquimia de verdade. Alquimia cósmica, uma forma de comunicação. Os próprios pleiadianos, isso foi relatado pela Bárbara Massiniaco no livro Mensageiros do Amanhecer. Quando a humanidade perder todos os seus filamentos do DNA, quando a humanidade estiver toda bloqueada, ainda haverá a sexualidade, que é uma forma de ter comunicação. Em outras palavras, qualquer um pode ativar as suas habilidades psíquicas através da sexualidade. Quando o dragão feminino e o masculino dançam juntos, se unem no chakra da coroa, coisas incríveis podem acontecer. A união mística e sagrada é feita do masculino e do feminino. A pedra filosofal é ativada, e esta é a verdadeira grande pedra filosofal dos alquimistas. Meus amigos, este é o grande segredo de todas as sociedades secretas. Eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas de sociedades secretas. Meus amigos, a gente conversa com muita gente. Eu já falei com o maçom do 33º grau, ele falou, Demis, você matou a charada. Este é o grande segredo das sociedades secretas, que é guardado às 7 chaves. A união sagrada. Que é negligenciado. Então eles discutiram isso de uma forma que as pessoas já têm rejeição automática. Falou de sexo, a pessoa tem rejeição. Tabu, rejeição, aversão, infelizmente. O cristal da glândula pineal da apatita é ativado. E a união sagrada é a maior fonte de ativação do nosso poder. Isso comprovado pelo William Reich. William Reich, os controversos tratamentos sexuais de um dos psicanalistas mais radicais da história. Essa forma de energia foi chamada por ele de orgone, derivado do orgasmo. Organismo, descrito por ele como cor azul, por meio de um microscópio no céu, como um telescópio especial. Ele conseguiu identificar essa energia. Interessante, conseguiu visualizar essa energia, que é o mais incrível. Em outras palavras, ele conseguiu visualizar o próprio vril, o éter universal. Lembrando que o éter fazia parte da tabela periódica, depois foi apagado deliberadamente. É porque as pessoas não soubessem disso. Como telescópio especial criado por ele, o ornanoscópio. Gostou disso, Lete? Ornanoscópio. Um telescópio para ver o orgasmo. É fantástico aqui. Reich simplesmente descobriu o que os alemães já tinham descoberto. Utilizavam ostensivamente seu projeto espacial secreto na Sociedade Vril e Thule, liderados por Maria Orsic em companhia. Reich dizia que havia descoberto a energia vital por trás do orgasmo. Sensacional, que foi o princípio, foi a base para desenvolver mais tarde as caixas orgânicas. Espetacular, que são caixas que eram feitas de material orgânico e inorgânico, que era uma forma de obter a cura física. Agora, a cura mental, é bom enfatizar, isto aí é uma deturpação do próprio escrito do William Reich. A cura mental das neuroses só pode ser curada através da energia sexual. É por isso que os pleiadianos praticam isso o tempo todo. Né? Por exemplo, o livro Vril, a Raça do Futuro, ali é bem claro, os povos da intraterra também praticam e têm a sexualidade como algo sagrado, algo maravilhoso, como uma forma de oração e meditação que não pode ser dispensada, de forma alguma. Ele acreditava que a armadura corporal impedia a pessoa de alcançar um orgasmo completo. Verdade. O que é a armadura corporal? Os tabus, os traumas, os bloqueios, vários bloqueios, e esses bloqueios são formados na tenra infância. E ele descreve como se livrar de cada um desses bloqueios. E uma forma de resetar o seu cérebro é através de um orgasmo pleno, que a maioria nunca tem na vida inteira. A grande maioria, 99,9%, não sabe o que é isso. E nem sabe como desenvolver um orgasmo pleno, que tudo isso será ensinado no nosso webinário, que é uma experiência transcendental. Você perde a consciência, eu já experimentei isso várias vezes, assim com a Eliette. Você se comunica com entidades extradimensionais, de outras orbes. É uma forma também de recuperar memórias de vida passada. E você se livra, o melhor, se livra de todos os traumas. Todos. Se torna outra pessoa. Por exemplo, meus amigos, a Eliette já viu isso acontecer, esse milagre, na vida de várias pessoas. Estou falando isso de experiência própria, na nossa vida e na vida de muitas pessoas. Um verdadeiro milagre. É como se você nascesse de novo, só para vocês terem uma ideia. Muito bem. Eu vou resumir, porque é muito grande. O que conhecemos como incorporação
era a forma que os antigos utilizavam para tentar se comunicar com os extraterrestres e com entes queridos, pois nas outras eras isso era totalmente banal. Fazer pedidos aos deuses era uma forma de ter instruções sobre tecnologias usando a consciência, que é mais rápida que a velocidade da luz. Sensacional. A religião e a espiritualidade. Ao longo dos tempos, a religião foi distanciada da sua verdadeira essência espiritual e do conhecimento. No princípio, a ciência e espiritualidade eram uma só coisa, a mesma coisa. Duas faces da mesma moeda. No entanto, forças sombrias subverteram essa união, transformando a religião em instrumento de controle, manipulação e divisão. Essas oligarquias sombrias querem manter a humanidade em um estágio de ignorância e medo, tirando-nos do caminho do despertar espiritual. Os rituais de sacrifícios, por exemplo, meus amigos, eram na sua origem uma forma de invocar extraterrestres malignos, que se alimentavam o quê? Da força vital dos humanos. Interessante, como os draconianos e afins. Dogmas foram criados para agradar os extraterrestres, para obter favores. Índio faz troca, né, Liette? Pois bem, né? Ter uma troca, né? Eu vou fazer aqui o que o senhor quer, para o senhor me dar o que eu quero. Isso é um absurdo, fazer barganha com os seres extraterrestres. Isso é um absurdo, né? Uma coisa absurda. Foram criados para agradar os extraterrestres, para obter favores, assim como faziam com os deuses do Olimpo. Claro que isso foi evoluindo até se tornar o cristianismo, onde deturparam os ensinamentos de Cristo, para que o ser humano voltasse a conhecer suas habilidades natas e deixasse de ser refém a sistemas de crenças. E esta é a verdadeira mensagem de Jesus. Portanto, todas as formas de religião são arquétipos primitivos, supersticiosos e mitológicos que foram modificados, atualizados e adaptados em torno das eras em que a humanidade tinha habilidades psíquicas avançadas e conviviam com extraterrestres. O principal ensinamento de Jesus era o poder de cocriar e moldar a grade holográfica do universo. Então, quando você modifica a grade holográfica do universo, você consegue modificar automaticamente o universo físico e a própria composição da matéria. Sem falar do futuro, da linha do tempo, modificar a linha temporal dos acontecimentos, o qual determina a fisicalidade. Lembrando, meus amigos, que as pessoas buscam a fé, presta atenção nisso, olha que ironia, elas buscam a fé para ter favores divinos, mas, na verdade, são os líderes religiosos que usam os fiéis para cocriarem a realidade que eles querem, que é o apocalipse final e a destruição do mundo. Tá? Essa que é a verdade. Cocria a destruição do mundo, não, só meia dúzia vai se salvar, só os eleitos, o resto vai ser tudo exterminado. Vai tudo para o inferno e você vai cocriando isso. Porque eles sabem que o poder, eles estão manipulando você para usar o seu próprio poder de cocriar a favor dos escuros. Isso é verdadeira ironia. Absurdo. A linha do tempo que foi deturpada pelo mesmo grupo de aproveitadores que manipulou a humanidade desde sempre. Texto aqui, Demis Viana. Espetacular. Muito bem. Deixa eu retornar agora a espaçonave.